Bora lá, pessoal. Olha só, eu trazendo aqui mais uma dica. Agora é estudo do sinal da função do segundo grau. Estudo do sinal da função do segundo grau. A função do segundo grau, ela vai ter um gráfico que está em forma de parábola. E esse gráfico, ele vai ter duas formas. Eu vou seguir para o A. Veja, pessoal, primeiro aqui, olha só. A forma genérica da função do segundo grau. Ax² mais bx mais c. Esse aqui, A, é um termo qualquer, um número qualquer que está acompanhando a incógnita x². O B é um número qualquer que está acompanhando a incógnita x. E o C é o termo independente. Então, quando o A for positivo, o que vai acontecer? Quando o A ele for positivo, a concavidade da parábola ela estará voltada para cima. E aqui eu trouxe uma ferramenta de memorização para você, um emojizinho feliz, positivo, feliz. Então, olha só, a concavidade da parábola está voltada para cima. A negativo, quando o A for negativo, a concavidade da parábola estará voltada para baixo. Olha a ferramenta, negativo está triste. Olha a concavidade da parábola como é que fica. E quando o A ele for zero, não tem boca, não tem função do segundo grau. Porque o x² irá sair quando for multiplicado por zero. Né? O B, o termo B, o número B, quando ele for positivo, ele vai tocar a parábola, o sinal da função, o gráfico da função na parte crescente dela. Então, olha só, a parábola, assumindo que a gente comece a construir ela aqui da esquerda para a direita, ela vai ter uma parte decrescente, que é essa parte decrescente, chega no ponto de mínimo da função, né? Aqui, ponto de mínimo, essa parte mais baixa aqui da parábola, e ela começa a subir. O B está tocando este sinal bem aqui, ó, nesse ponto aqui, que já é a parte crescente da função, né, do gráfico. É a parte crescente do gráfico. Então, B positivo toca na parte crescente, né, da parábola. E se o B for negativo, ele vai tocar na parte decrescente, né, da minha parábola. Olha só, a parábola ela começa aqui, ela vai começar a descer, 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 até chegar aqui no ponto de mínimo. O B está tocando, nesse caso aqui, B negativo, está tocando a parábola bem aqui. Então, na parte negativa, quando ela começa a decrescer. E quando B ele for igual a zero, for uma equação de segundo grau incompleta em B, quando ele for igual a zero, então ele vai tocar exatamente no ponto de mínimo da função. Aqui, ó, nessa parte aqui, nesse exemplo, ele vai tocar o ponto de mínimo, que é esse aqui, ó. Essa parte aqui, que é quando a parábola ela está com a concavidade voltada para cima. Lembrando, quando a concavidade da parábola está voltada para cima, a função ela tem ponto de mínimo. Quando a função ela está com a concavidade da parábola voltada para baixo, nesse caso, a função vai ter ponto de máximo. Olha só para o C aqui. Veja só o C, que é esse número aqui, que é o termo independente. Então, o C, ele sempre vai tocar o meu gráfico no eixo das ordenadas, no eixo Y. Então, quando o C ele for positivo, ele vai tocar a parte positiva do Y. Então, o C toca a parte positiva do Y. E se o C for negativo, ele toca a parte negativa do eixo Y. Toca a parte negativa do eixo Y. E se o C for igual a zero, o C sendo igual a zero, ele vai estar encontrado exatamente na origem, não é, do meu gráfico aqui. No encontro do eixo das abscissas x com o eixo das ordenadas y. Ele vai estar exatamente na origem aqui. É onde ele vai tocar. Olha só para o delta. O delta, lá da função do segundo grau, da fórmula de Bhaskara, né? O delta sendo b² menos 4ac, lá da fórmula de Bhaskara, que a gente pode trabalhar em outro vídeo isso, a fórmula de Bhaskara. Mas vamos lá. O delta sendo positivo, a função ela assumirá duas raízes reais e diferentes. Duas raízes reais e diferentes. Isso quer dizer o quê? Quando eu for construir o gráfico da minha função, ela vai tocar o eixo x, ela vai tocar o eixo x em dois pontos diferentes. Ela vai tocar em dois pontos diferentes. E se o delta for negativo,
Se o delta der negativo, quando você estiver calculando através da fórmula de Bhaskara, isso quer dizer que a função de segundo grau não tem raízes reais. E quando você for construir o gráfico, ela não vai tocar o eixo X. Ela não tocará o eixo X. E quando o delta ele for zero, ele vai tocar, o meu gráfico vai tocar o eixo X em apenas um ponto. Isso quer dizer que quando o delta é zero, a função ela admite apenas uma raiz real e a parábola toca o eixo X em apenas um ponto. Valeu, pessoal? Estudo da função, estudo do sinal da função do segundo grau. Então, encerramos aqui este pequeno resumo e você já tem liberdade aí para se inscrever no canal, para dar o seu like, para fazer o seu comentário, ativar o sininho para novos vídeos e aí a gente vai dar